Todeia é o seu típico perdedor patético comum que foi reencarnado em um mundo mágico após ser acidentalmente transportado por um deus como adolescente. Ele perdeu tudo, exceto seu smartphone, que o deus encheu com poderes mágicos como compensação por sua morte injusta. No entanto, pouco antes disso acontecer, ele acorda em um novo mundo e, ao olhar ao redor, recebe uma ligação de Deus, que lhe diz que já ajustou o mapa e a navegação em seu telefone para se adequar ao mundo atual dele. Após desligar, ele começa a caminhar seguindo a navegação no telefone. Ele se pergunta se pode conseguir comida e água com a moeda de seu mundo anterior. Assim que ele continua andando, um homem rico e ganancioso em uma carruagem que passa para imediatamente e vem correndo até ele como um idiota para perguntar onde ele conseguiu suas roupas, oferecendo muito dinheiro por elas. Ele leva Todeia para sua casa de moda para lhe dar roupas novas enquanto ele pega as roupas únicas de Todeia. Ele também paga em moedas de ouro em troca, e enquanto Todeia se prepara para ir embora, ele pergunta ao homem rico pela pousada mais próxima, após o qual o homem descreve como chegar à pousada Lua de Prata. Enquanto tenta encontrar o caminho, ele ouve dois homens desprezíveis tentando intimidar duas garotas que acabaram de vender um artefato precioso para eles pagando menos do que o acordo inicial. Todeia imediatamente se aproxima da cena e diz à garota que pagará uma moeda de ouro pelo objeto, ao que eles concordam instantaneamente. Então ele pega uma pedra e quebra o artefato na mão do ladrão imediatamente, irritando-os. Um idiota imediatamente avança contra ele, mas ele desvia e o derruba no chão. Depois de derrotá-los, ele oferece às garotas a moeda de ouro, e elas se apresentam como gêmeas chamadas Elsie e Lindsay. Logo percebem que ele é estrangeiro, e ele lhes diz que está procurando a pousada Lua de Prata, que acontece ser exatamente onde elas estão hospedadas. Depois de mais tarde fazerem um check-in na pousada, as garotas discutem conseguir trabalhos apenas da guilda devido ao desafio que enfrentaram no último trabalho. E ao ouvir isso, Todeia se pergunta o que é isso, e imediatamente afirma que gostaria de se juntar a elas. No dia seguinte, na guilda, eles verificam o quadro de avisos para as missões disponíveis, mas Todeia não consegue ler nenhuma das escritas, surpreendendo as duas garotas. Eles logo decidem sobre a missão a assumir, e Todeia é registrado como membro da guilda e recebe uma arma. Eles imediatamente partiram para a missão e derrotaram os monstros sem pestanejar. Depois de voltarem, Todeia, que havia visto as garotas usarem magia durante a missão, pede que lhe ensinem a ler e escrever, e também a manusear magia. Elas ficam surpresas ao ouvir isso e perguntam se ele tem aptidão para a magia, afirmando que ninguém pode usar qualquer magia sem primeiro ter aptidão para isso. Ele não entende a merda que estão lhe dizendo, mas responde que não sabe, mas que em breve terá as aptidões, já que um velho já lhe deu aprovação para o uso de magia. Ele então pergunta como saber se tem aptidão para magia. Então, Lindsay pega algumas pedras mágicas e começa com uma delas, que testa a aptidão para a água. Todeia testa também e surpreendentemente invoca a água. Eles vão pra fora e, enquanto ele testa todas as pedras mágicas, as garotas ficam chocadas por ele conseguir usar todos os 6 elementos. E Lindsay pergunta quem diabos ele é, já que ela só consegue usar 3, o que já é um feito muito raro. Ele logo tenta a pedra mágica de magia nula, que ajuda os usuários a utilizarem qualquer magia pessoal peculiar a eles. E quando as garotas falam sobre o feitiço do portal, que ajuda no transporte entre locais criando um portal, Todeia tenta e ativa com sucesso, chocando-as. Mais tarde, eles retornam à pousada, onde algumas senhoras vêm pedir sugestões sobre o que adicionar ao cardápio do restaurante que as mulheres gostariam. E Todeia sugere sorvete, que elas nunca tinham ouvido falar antes. Ele verifica o telefone, dá-lhes a receita e começa a produzir um pouco de nata que depois lhes dá para provar. E elas percebem que a nata dele é algo que as mulheres definitivamente vão gostar. Após isso, Todeia e as garotas assumem a missão de entregar uma carta para a capital real. E no caminho, eles veem um grupo de pessoas reunidas em um lugar específico e decidem verificar o que está acontecendo. Ao se aproximarem da cena, vem um bando de homens feios tentando atacar uma mulher vestida com roupas de samurai. O primeiro idiota ataca, mas ele só acerta o ar antes de ser derrubado com um golpe. Ela começa a ensinar algumas lições morais aos idiotas, surpreendendo Todeia e seus amigos, que ficam divertidos com a técnica de luta de jiu-jitsu dela. No entanto, sua força de repente diminui porque está com fome, e quando um dos caras tenta acertá-la, Todeia imediatamente ativa a magia de terra e o obstrui com poeira antes de dar um chute. As outras garotas também se juntam imediatamente para arrasar os idiotas, e depois rapidamente fogem para evitar serem pegas pelos guardas. A senhora logo se apresenta como Yai, e enquanto fala com eles, seu estômago faz alguns sons de ronco. Eles vão ao restaurante, onde ela se embaraça, comendo como uma glutona. E enquanto todos discutem, Todeia não dá a mínima, já que ele está preocupado que essa pessoa vá acabar com todas as suas economias.
Após isso, todos continuam sua jornada para a capital real com Yae acompanhando, já que ela também estava indo para lá inicialmente. E no caminho, Todeia examina um livro de magia que lista as diferentes maneiras de usar magia nula. Depois de passar por alguns feitiços inúteis, ele encontra um que pode ser usado para trazer objetos distantes para sua mão. Ele o pratica imediatamente e, com sucesso, puxa a cabeça de Yae amarrada à sua mão. Ao ver isso, Els e Lindsay o alertam para não usar isso para roubar e afanar bolsos, e ele imediatamente diz a elas que nem estava pensando nisso, mas sim em usar para puxar a roupa debaixo delas para ele, assustando-as. Depois de um tempo, ele percebe o cheiro de sangue à distância, e eles vão imediatamente para lá. Ao chegar ao local, veem alguns homens lagarto e um homem vestido com uma capa atacando algumas pessoas. Então, eles intervêm imediatamente para salvá-los. Depois de derrotar alguns lagartos, mais aparecem de repente, e Lindsay percebe que o homem está usando magia de invocação para chamar os homens lagarto. Então, Todeia ativa a magia nula, escorregar, que imediatamente faz com que ele caia, capturando-o. As pessoas que foram salvas começam a apreciá-los, e enquanto conversam, uma garota de repente pede ajuda, gritando, e eles correm imediatamente para lá ao perceberem que um homem chamado Lee está gravemente ferido por uma flecha e quase morrendo. Tuya pergunta a Lindsay se ela pode curá-lo, mas ela responde que não pode, pois a flecha está alojada no corpo dele, e mesmo que tente curar seu ferimento, a flecha ainda estará lá. Tuya pensa em uma maneira e imediatamente ativa a magia que aprendeu antes, de repente puxando a flecha para sua mão. Ele então ativa a magia de cura, que cura Lin instantaneamente. Lin agradece e se apresenta como o mordomo da família do Duque, e a menina é Sushi, a sobrinha do rei. Ao ouvir isso, Els, Lindsay e Yae imediatamente se curvam, fazendo Toya se perguntar que diabos eles estão fazendo. Mas ele é informado de que estão diante de uma família real. Lin pede a Toya que os acompanhe, confiando a proteção deles a ele, e ele concorda, já que ele e as garotas também estão indo para a capital real. Ao chegar à capital, o pai de Sushi o recebe alegremente por salvar sua filha, e enquanto discutem mais tarde, Toya descobre que a esposa dele, Ellen, é cega e ninguém conseguiu curá-la. Sushi diz a ele que sua mãe teria sido se alguém tivesse a habilidade do avô dela, mas o pai diz a ela que ninguém pode usar a mesma magia, pois não é magia. No entanto, eles esperam encontrar alguém com uma magia semelhante a isso. Ao ouvir isso, Lindsay e Els recomendam Toya imediatamente e ele é levado para encontrar Ellen. Surpreendentemente, ele a cura, e o pai de Sushi o recompensa e a sua equipe com uma grande quantidade de moedas e as medalhas da família real que permitem passagem livre pelos pontos de verificação. Depois disso, Toya e seus ajudantes logo deixam o castelo real, e em seguida, Yae é perguntada para onde está indo a partir daqui, e ela declara que decidiu se oferecer a ele. 9. Assim eles a recebem de bom grado na guilda como membro da equipe. Em seguida, eles dão um passeio pela capital real, e enquanto observam as diferentes espécies de seres ao redor, os demi-humanos veem uma garota que parece perdida. Então decidem se aproximar dela. Logo percebem que ela é apenas uma idiota que se perdeu e se separou de seus companheiros. Então Toya se oferece para guiá-la usando seu smartphone. Mais tarde eles encontram a irmã dela, que agradece por cuidarem de sua irmã. As duas partes seguem caminhos separados e Toya volta para a pousada com suas meninas. Alguns dias depois, ele vê dois homens tolos ainda jogando o jogo de tabuleiro Shogoi que ele fez para eles alguns dias antes, e fica surpreso com o fato de dois homens adultos, falidos, poderem ficar sentados perdendo tempo como se tivessem investimentos trabalhando para eles. Enquanto ele os observa, Els e Yae retornam com caixas de comida e dizem para ele levar uma das caixas para a família do Duque, o que ele aceita a contragosto. Na mansão do Duque, ele apresenta a comida e um tabuleiro de Shogoi, enquanto ajuda o Duque a também desperdiçar seu tempo. No dia seguinte, ele e sua equipe vão para a guilda para verificar qual missão aceitar a seguir, e Toya sugere lutar contra Mega Slimes. Mas as garotas recusam, pois odeiam qualquer substância viscosa além do creme dele. Então ele sugere outra missão. Na missão eles vão às ruínas da antiga capital e rapidamente Isekai os monstros. Depois eles se perguntam se há algum tesouro nas ruínas. Então Toya usa sua magia de busca para vasculhar a área. Ele logo detecta uma relíquia histórica e eles imediatamente entram na masmorra para encontrá-la. No caminho, eles se deparam com um estranho escrito mágico antigo que não conseguem entender, e Toya decide tirar uma foto dele. De repente, eles descobrem uma pedra de feitiço de terra, e pedem a Toya para ativá-la passando um pouco de mana nela. Ao fazer isso, o script antigo de repente brilha, e a porta secreta se abre, levando-os ao relicário histórico que Toya tinha inicialmente detectado. Eles se movem para mais perto da relíquia, perguntando-se o que é, e enquanto a examinam, o feitiço de luz de Lindsay, que estava fornecendo iluminação, de repente começa a diminuir até se apagar, chocando-os.
O núcleo da relíquia de repente começa a brilhar, e eles imediatamente percebem que estava absorvendo a luz. A relíquia imediatamente se ativa, e eles percebem que é uma besta mágica, e não uma relíquia histórica como pensavam. Toya rapidamente ativa o feitiço de portal, instantaneamente retornando-os para fora, assim escapando. Mas a besta diz a eles: "Vocês não vão a lugar nenhum", imediatamente saindo da masmorra e começando a atacá-los. Lince imediatamente ativa sua magia de fogo, lançando flechas de fogo na besta mágica, mas ela apenas absorve sua magia e fica mais forte. Yai também avança tolamente com uma mera espada, e fica chocada ao ver que a besta não é afetada. Elze também faz seu movimento, mas sem sucesso, e Toya imediatamente tenta usar a magia de escorregão, mas a besta desvia do caminho de sua magia. Ele então diz a Lince para usar um indireto que ela faz imediatamente ao derrubar um bloco de gelo sobre a besta, restringindo-a, antes que Elze dê o golpe final, cortando suas pernas. No entanto, assim que comemoram a vitória, a besta de repente se regenera e ataca a Elze. Toya vai curá-la e se pergunta qual poderia ser a fraqueza da besta. Então ele de repente encontra uma maneira, lembrando-se do princípio do jogo Shogoi que ele passou os últimos dias jogando. Ele se aproxima da besta e imediatamente puxa seu núcleo usando magia e o lança em direção a Elze, que o destrói com seu mega soco, assim derrotando o monstro. Eles imediatamente visitam o Duque para relatar o que aconteceu, com Toya também mostrando a ele a foto que tirou. E o Duque diz a ele que isso pode ser uma pista para o mistério por trás da mudança da capital e pede que ele ajude a chegar à raiz disso. Toya e seus companheiros logo partem e no dia seguinte Toya retorna para se encontrar com o Duque, mas percebe que ele está saindo apressado para algum lugar. Ao vê-lo, o Duque diz para ele ir junto, pois seu irmão foi envenenado. No caminho, o Duque suspeita que os responsáveis pelo envenenamento devem ser os nobres que são contra a aliança de seu irmão com o reino de Mismed. Toya fica surpreso e pergunta como diabos isso o concerne, e o Duque diz que quer que ele use a mesma magia que usou em sua esposa para seu irmão. Ao chegarem à mansão do irmão dele, encontram um careca feio chamado Conde Balsa, que lhes diz que descobriram que o culpado é o embaixador que veio de Mismed, e que a cabeça dela deve ser cortada imediatamente. Mas Alfred, o Duque, diz-lhe para parar com a besteira, pois seu irmão seria o juiz disso. Balsa faz uma declaração insultante, e Toya recompensa o seu traseiro feio com um deslize. Ao chegarem à câmara do irmão, Toya entra em ação e ativa a magia de cura, recuperação, o que choca os outros, pois ele é capaz de usar a magia perdida, capaz de curar qualquer condição anormal. O rei é instantaneamente curado, excitando a todos, e Charlotte, a maga oficial da família, diz a ele o quanto está surpresa. Enquanto isso, a princesa já está encantada por ele, e decide tentar a sorte imediatamente. O rei se pergunta por que a senhorita Mid iria querer Isakai ele, pois acha difícil de acreditar. Mas o general Leon diz a ele que desmaiou logo após beber o vinho que o embaixador de Miss Mid lhe deu. Ele então lhes diz para convocar o embaixador imediatamente. Ao ver o embaixador, Toya descobre que é a irmã da garota que havia se perdido na capital real, e ele diz ao rei para permitir que ele entre na sala de jantar onde o incidente aconteceu. Na sala de jantar, ele usa a magia de busca para procurar qualquer vestígio de veneno na sala, e depois disso, ele solicita que todos que estavam na sala no momento do incidente sejam reunidos. Depois que todos se reúnem, eles perguntam por que ele os chamou, e ele diz que, como todo mundo estava presente no momento do incidente, isso significa que um deles é o culpado. Ele começa a se sentir como Sherlock Holmes, mas eles não ficam impressionados, ficando desapontados com sua estupidez. Balsa o chama de idiota, dizendo que eles já sabem que é o embaixador, mas Toya responde que irá resolver o caso. Ele tira uma garrafa de vinho, serve em uma taça de vinho e então oferece ao general Leon para beber e provar que o vinho não está envenenado. Então ele despeja o vinho novamente no copo do rei e dá para o Conde Balsa beber, mas ele fica com medo. No entanto, Toya o tranquiliza dizendo que o general Leon acabou de provar que não há problema com o vinho. Balsa continua a temer isso, mas é forçado a beber de qualquer maneira. Imediatamente começa a agir como se estivesse envenenado. Toya, chocado, afirma que já limpou o veneno do copo e pergunta por que ele ainda está agindo assim. Balsa está chocado e Toya explica a todos que o copo do rei estava envenenado. Ao perceber que foi exposto, Balsa tenta escapar, mas Toya o faz abraçar o chão novamente. Yumina, a princesa, fica ainda mais atraída por ele, e mais tarde diz a seus pais que adoraria se casar com Toya, o que o surpreende. O rei aceita, mas Toya imediatamente objeta, dizendo que eles ainda não sabem nada sobre ele. No entanto, a rainha diz para ele não se preocupar, já que Yumina possui olhos místicos de intuição, que conseguem ver o caráter de uma pessoa. Toya então diz que eles são muito jovens para casar, pois seu país só permite casamento para rapazes com 18 anos e 16 para moças.
No entanto, o rei sugere que esperem mais 2 anos para se conhecerem até que Toya tenha 18, e se ele ainda não achar que pode se casar com ela, então será cancelado. Após isso, Yumina junta-se à equipe da guilda de Toya e eles partem para a primeira missão. Enquanto caminham por uma floresta, Yumina diz a eles que possui um diploma de bacharel em artes em arco e flecha e magia, e imediatamente demonstra a magia negra, invocando alguns lobos feios e desnutridos, chocando-os. Os lobos são enviados para a floresta para procurar monstros, e depois de um tempo voltam, fugindo de alguns monstros enormes parecidos com gorilas. Toya e os outros imediatamente começam a combatê-los. Depois de secaiar eles, Yumina começa a ensinar Toya a usar a magia de invocação. Ele invoca o mais alto nível da besta mágica, Monarca Branco, e o nomeia Kohaku. Kohaku pede permissão para estar ao lado dele o tempo todo, mas Toya responde que não vai andar por aí com um tigre tão grande, e Kohaku imediatamente se transforma em um pequeno gato, que as meninas acham fofo. Na próxima missão, eles precisam investigar o castelo de um pesquisador de slimes, mas as meninas ficam tristes com a ideia de lidar com slimes que uma vez derreteram suas roupas. Ao chegar ao castelo, Toya é recebido de forma inesperada com uma pancada na cabeça por um dos slimes, chocando as garotas, pois já viram esse tipo de slime antes. Eles entram para verificar os documentos do pesquisador em busca de alguma informação útil e depois disso, exploram uma parte diferente do castelo onde encontram alguns slimes verdes. Lindsay imediatamente tenta queimá-los com sua magia de fogo, mas Toya a impede, temendo que ela possa incendiar todo o prédio. Então Kohaku se transforma instantaneamente e solta um sopro poderoso que afasta os slimes. No entanto, os slimes verdes imediatamente começam a se aproximar deles novamente, fazendo com que fujam para o segundo andar. Logo descobrem que os slimes verdes não se aproximam, fazendo-os perceber que estão marcando territórios. De repente, as escadas ficam escorregadias e descobrem que os slimes de loção no segundo andar, que secretam fluidos lubrificantes sempre que sentem humanos, são a causa. Todos escorregam das escadas, exceto Toya, que Kohaku salva, e os slimes verdes começam a agarrar as garotas, derretendo suas roupas. Toya rapidamente os salva usando o feitiço de portal, e depois disso, eles se dirigem para o próximo andar, onde encontram algumas estátuas. Toya observa um leve movimento nas estátuas femininas e decide verificar. Quando ele toca as protuberâncias, descobre que são realmente macias e 2 slimes caem imediatamente, fazendo-os perceber que são bust slimes criados para imitar os bustos das mulheres e também compensar as mulheres com bustos muito pequenos. Os Bust Slimes veem em Yumina e saltam imediatamente para ela porque ela tem protuberâncias muito pequenas, deixando-a irritada quando declara que está crescendo. Depois disso, eles chegam à sala do pesquisador e veem um esqueleto morto, que aparentemente pertence ao pesquisador. Enquanto observam a sala, alguns slimes aparecem imediatamente e se transformam em figuras femininas nuas, chocando-os. As meninas imediatamente bloqueiam os olhos de Toya para que ele não veja o mal, e depois que todo o castelo é queimado, pois Toya raciocina que todo o trabalho do pesquisador com slimes era para que ele pudesse ter acesso a um harém de belas mulheres nuas. Todos retornam à cidade, e uma manhã Lindsay volta com um pergaminho mágico da loja de antiguidades porque ela quer aprender um novo feitiço. No entanto, ela acha difícil ler o pergaminho, pois os textos estão escritos em magia antiga. Então Toya usa o feitiço de modelagem para fazer um par de óculos capaz de ler o texto para ela. E depois ela começa a praticar o novo feitiço, mas falha muitas vezes até que sua mana se esgote. Logo ela fica frustrada, então Toya decide transferir um pouco de mana para ela e explica como ela poderia fazer o feitiço funcionar, após o qual ela o ativa com sucesso. Após isso, Toya e Elze vão para a capital real para obter novas manoplas para ela depois de quebrar as anteriores na última missão. Após retornar da capital real, eles recebem uma carta da capital real solicitando sua presença, pois querem conceder a Toya o título de cavaleiro como recompensa por resolver o incidente no outro dia. Toya fica surpreso e pergunta se pode recusar, e Yumina diz que sim, mas ele terá que declarar seu motivo de recusa perante o público. Após participar da cerimônia de cavalaria e recusar a honra, Toya é recompensado com uma mansão e segue para lá junto com suas garotas. Ao chegar, ele pensa que a mansão é grande demais para 5 pessoas viverem, chocando Lindsay, Elze e Yae, que pensavam que a casa era apenas para ele e Yumina. Ele lhes diz que são sua família, afirmando que gosta de todas igualmente, surpreendendo-as ainda mais. Mais tarde, um mordomo chamado Liam, irmão mais velho de Liam, chega com alguns outros criados que irão atendê-los, e assim que começam a trabalhar, o Duque e sua filha feia, com um nome engraçado, Sushi, chegam, e ele diz a Toya que veio com um pedido para ele e sua equipe. Ele explica que a nação planeja formar uma aliança com o reino de Mismed, o que significa que precisarão preparar um local para os 2 reis discutirem assuntos, mas acrescenta que pode haver problemas no caminho durante o transporte de um reino para o outro.
então ele quer que Toya ajude com seu feitiço de portal. No entanto, Toya responde que ele só pode usar o portal para ir a lugares onde já esteve antes, então o Duque diz que precisa que ele viaje para Miss Mad. Toya e sua equipe se juntam ao pessoal que está retornando para Miss Mad, e enquanto acampam em uma floresta naquela noite, recebem um relatório de que alguns bandidos estão planejando um ataque. Então, Toya imediatamente usa seu smartphone para verificar suas localizações antes de ativar um feitiço de paralisia, que paralisa todos instantaneamente, diretamente do seu telefone. Na manhã seguinte, Toya sai com Arma, a irmã de Olga, e Yumina, e enquanto caminham pelo mercado, veem Leon, um dos guardas que os escolta, tentando comprar uma joia para sua paixão, Olga. Eles se aproximam dele para perguntar para quem ele está comprando, mas ele mente dizendo que é para a mãe dele. No entanto, Toya inteligentemente pergunta a Arma que tipo de joia sua irmã poderia gostar, para que Leon saiba o que comprar. Em seguida, enquanto eles passeiam pela cidade, Kohaku e Toya de repente percebem que estão sendo observados, então Toya decide ficar atento. Eles logo continuam sua jornada, e mais tarde naquela noite, enquanto acampam em uma floresta, notam que os animais na floresta estão agindo como se estivessem fugindo de algo. Eles se perguntam o que é, e de repente vem um dragão voando pelo céu, e Toya verifica seu telefone apenas para descobrir que está indo em direção a uma aldeia próxima. Eles logo chegam à aldeia, que já está em chamas pelo dragão. Toya imediatamente lança um ataque com sua magia, mas o dragão desvia e ataca com seu sopro de fogo. O dragão começa a persegui-lo enquanto ele foge em Kohaku, e ele consegue levar o dragão para fora da cidade. Ele então lança múltiplos ataques, com Lindsay seguindo com a lâmina de água, mas o dragão resiste aos ataques e responde com um sopro de fogo direcionado a Lindsay. No entanto, Toya a salva antes que ela vire um churrasco. Todos eles lançam vários ataques, mas o dragão mostra-lhes que eles são apenas um bando de fracos. Toya diz a Lindsay para erguer uma enorme parede defensiva de gelo atrás dele, e ele imediatamente a transforma em uma substância refletora antes de enviar uma miríade de ataques de luz que são refletidos pela substância para incendiar o dragão, enviando-o para o Nirvana. Um dragão maior aparece de repente e pede desculpas em nome do dragão bobo que acabou de causar problemas a eles. Logo percebe quão poderoso Toya é e imediatamente pede desculpas por sua grosseria antes de voar embora. No dia seguinte, o ancião da aldeia e seu assistente feio vêm apresentar uma presa que obtiveram do dragão para agradecê-lo pela sua contribuição em salvar a aldeia. Ele inicialmente recusa, mas dizem-lhe que pode usá-la para criar uma nova arma, já que ele quebrou sua arma durante a luta com o dragão. Então, ele recebe uma lâmina de metal que encontraram no olho do dragão e lembra que alguém havia atacado o dragão com a lâmina enquanto o dragão planejava atacá-lo. A jornada continua até Miss Mad, e ao chegar lá, o rei de Miss Mad os recebe e agradece por protegerem Olga. Yumina se apresenta e entrega a carta do Duque sobre a aliança. Ao saber que foi Toya quem derrotou o dragão, o rei o desafia para um duelo, dizendo que faz tempo desde que enfrentou um lutador forte. Antes do duelo começar, um dos subordinados do rei implora a Toya que dê uma boa surra no rei, surpreendendo-o. Assim que o duelo começa, Toya ativa a magia de escorregar, que imediatamente faz o rei cair no chão, perdendo a luta antes mesmo de começar. O rei se sente enganado e implora por mais uma luta, pedindo que desta vez ele não use o feitiço, ao que ele concorda. A luta começa e após algumas trocas, Toya de repente desferra um ataque rápido usando o feitiço de impulso, mas o rei desaparece e reaparece atrás dele com um golpe em uma velocidade insana usando um feitiço nulo chamado Acel, mas Toya mal consegue desviar. Ele fica chocado com a magia nula do rei e pergunta sobre ela, após o que o rei explica como funciona. Então Toya instantaneamente usa o mesmo feitiço, chocando o rei. Então, ambos começam a lutar a velocidades insanas, invisíveis ao olho. Após algumas trocas, Toya finalmente coloca o rei em checkmate, fazendo o rei aceitar a derrota. Mais tarde naquela noite, durante um banquete no palácio, Toya se afasta após estar exausto de tirar muitas fotos com seu smartphone. E enquanto descansa, um boneco de pelúcia se aproxima dele, chamando-o para ir junto. Ele segue o urso de pelúcia até uma sala e encontra uma senhora que se apresenta como Lian, a anciã dos povos das fadas, e que tem mais de 600 anos, o que o choca. Ele pergunta se o ursinho de pelúcia, que ela chamou de Paula, é uma fera invocada, e ela lhe responde que não, dizendo que é o programa de magia nula que está em efeito. Ela explica ainda que a magia permite ao usuário inserir alguns comandos em um objeto inanimado e fazê-lo operar. Ela então lhe mostra uma demonstração, após a qual ele decide tentar também, e ele a ativa sem esforço, chocando Lin, que depois elogia seu talento mágico. Na manhã seguinte, Toya pensa em uma ideia baseada no feitiço que acabou de aprender, então ele imediatamente sai para tentar algumas coisas. Mas no caminho, ele encontra Yumina e Lindsay,
que decidem segui-lo. Ao chegar a um local isolado, ele pega a presa de dragão que recebeu e, usando uma combinação de feitiços, cria uma arma que também pode funcionar como espada e coloca um pouco de programação nela. As garotas adoram e pedem as suas também, que ele faz instantaneamente para elas. À medida que retornam do local desconhecido, Kohaku e Touya percebem que estão sendo observados novamente, e Kohaku o direciona para onde estão os espiões. Então, Touya imediatamente dispensa as garotas, dizendo que tem um assunto rápido a resolver. Ele ativa o Accel e de repente aparece atrás dos dois espiões tolos, que tentam escapar imediatamente, mas ele os segue com seu telefone e usa o Accel novamente, aparecendo diante deles. Desta vez ele atira neles com sua arma recém-feita, usando balas de borracha e os amarra. Logo percebe que são Lapis e Cécio, duas de suas criadas que o rei de Belfast enviou para vigiar a princesa Yumina sem que ela soubesse. Eles pedem a Touya para manter isso em segredo e ele concorda. Seguindo isso, o rei de Belfast encontra com sucesso o rei de Mistmade através do feitiço de portal de Touya. Depois de retornar à capital real, Touya, devido ao tédio, decide fazer uma bicicleta. E ao fazê-lo, o rei aparece para agradecê-lo por sua contribuição para o sucesso da aliança com o reino de Mistmade. O rei também se interessa pela bicicleta que ele está tentando fazer, e após a conclusão, o rei decide abandonar os assuntos do país para andar de bicicleta com um menino que ainda não tem 16 anos. As outras garotas ficam divertidas com este novo veículo, e Touya faz um para elas também. O rei logo solicita que ele também faça um para sua pequena filha, Sushi, oferecendo-se para pagar por todos os materiais usados. Touya imediatamente vai ao mercado para conseguir alguns materiais e, enquanto caminha, observa alguns desordeiros intimidando uma jovem que havia furtado o bolso deles. Ele intervém, mas os caras tentam atacá-lo, então ele saca sua arma e atira neles com balas de borracha. Ele leva a garota para comer algo e, enquanto ela come, revela tudo o que aconteceu com ela no passado que a fez se tornar uma batedora de carteiras. Ouvindo isso, Touya oferece-lhe um emprego onde ela não precisará mais se preocupar com comida ou abrigo, mas com a condição de que pare de furtar. Ele a leva para sua casa e oferece um emprego como uma de suas criadas. Em seguida, ele leva Sushi junto com Yumina para fazer compras e comprar os materiais necessários para a bicicleta dela. E enquanto estão no mercado, eles veem Arma, que fica empolgada ao vê-los. Logo, eles veem Olga e Leon andando juntos e imediatamente começam a espioná-los, esperando ver o que acontecerá entre eles. Enquanto observam, coincidentemente encontram o rei de Mistmade, que também se junta a eles para assistir os dois amantes despretensiosos. Depois de um tempo observando que Leon não tem charme nem coragem para falar com mulheres, uma briga começa ali, e Leon imediatamente se levanta para defender um homem que alguns tiranos estão intimidando. Os homens puxam facas para atacar, mas Touya e o rei de Mistmade rapidamente intervêm e lidam com os idiotas. Leon logo descobre que é Touya, mesmo que ele tenha tentado esconder o rosto, e enquanto eles conversam, ele faz Leon confessar seus sentimentos para Olga, que ela imediatamente aceita. Ao voltar para casa, Touya é informado de que tem convidados e fica surpreso ao descobrir que são Lin e Charlotte. Ele pergunta a ela por que o visitou, e ela lhe fala sobre um incidente semelhante à besta mágica de cristal que ele derrotou nas ruínas da antiga capital real, surpreendendo-o. Lin então diz a ele para se preparar para usar seu feitiço de portal com frequência, já que ela ficará na capital real por algum tempo, e precisará de sua ajuda para se locomover. No entanto, Touya responde que só pode usar o feitiço de portal para ir a lugares onde já esteve. Mas Lin fala sobre um novo feitiço chamado Recordar, que permite ao usuário ler os pensamentos dos outros e pular para qualquer lugar nas memórias lidas. Ela lhe diz que quer visitar as ruínas em Ishen e sugere que ele use o Recall com Yae, que é do país. Ele ativa o Recall e, ao ver alguns locais em Ishen na memória dela, imediatamente abre o portal e leva todos para lá, o que o surpreende ao perceber que era o mesmo lugar que viu na memória de Yae. Ele pergunta a Lin para onde ela quer ir, ao que ela responde que é para as ruínas de Niura. E Yae, sem conhecer o lugar, menciona que o pai dela deve saber. Ela os leva à sua casa para conhecer seu pai, mas ao chegar lá, só encontra sua mãe e irmã. É informada de que seu pai acompanhou o governador, Lord Ieyasu, para o campo de batalha depois que os exércitos dos Takeda avançaram repentinamente alguns dias atrás. Ela fica chocada ao ouvir isso, e imediatamente diz a Touya para usar Recall para transportá-la para onde estão seu pai e irmão. Touya promete à mãe e à irmã dela garantir que o pai e o irmão retornem em segurança, mas a mãe de Yae pergunta quem diabos ele é. Logo eles aparecem no acampamento do exército do pai e do irmão de Yae usando um feitiço de portal, e Jotaro fica chocado ao ver a irmã. Touya vê os soldados feridos ao redor e imediatamente cura todos, surpreendendo todos na sala.
Ele então pergunta sobre os inimigos que estão atacando, e Jotaro diz que não tem ideia, dizendo que eles já deveriam estar mortos, mas ainda estão vivos e não morrem, exceto quando suas máscaras Oni estão quebradas. Lin sugere que podem ser artefatos ou relíquias mágicas, então Tuya decide tentar algo em seu smartphone irracionalmente poderoso de novo, como costuma fazer. Ele marca as localizações de todo o exército Takeda e ativa múltiplas magias que instantaneamente disparam ataques pesados sobre eles, enjoando-os. Logo todos se encontram com Ieyasu, e enquanto planejam como derrubar o exército de Takeda, uma mulher feia chamada Tsubaki aparece de repente com uma carta de Kawasaki, um dos 4 principais generais de Takeda que está preso em uma prisão subterrânea, pedindo que parem Kansukai, o vilão que controla o exército dos mortos. Toya diz para deixarem com ele e sua equipe, e ele usa o Recall para ler a memória de Tsubaki antes de transportar a si mesmo, Lin e Tsubaki para o acampamento Takeda mais tarde naquela noite. No acampamento Takeda, Lian usa seu feitiço de invisibilidade neles, e Toya tenta usar o feitiço de portal para entrar no território, mas é bloqueado por uma barreira desconhecida, que eles suspeitam ter sido erguida por Kansukai. Em seguida, eles vão para a prisão subterrânea para encontrar Kusaka sem serem notados, graças ao feitiço de invisibilidade. Logo resgatam os principais generais e depois, Tuya tenta localizar Kansukai em seu Nufone, mas não consegue por causa da barreira. Lian sugere que deve ser um talismã bloqueando-o, e um dos generais se oferece para levá-los até o talismã para que possam destruí-lo. Eles logo encontram a barreira do talismã, e Toya a destrói com sua arma e então localiza todos os soldados Oni antes de lançar ataques de raios sobre eles, deixando apenas Kansukai vivo. Usando o feitiço de portal, eles se transportam para a localização de Kansukai. Um dos generais imediatamente lança um ataque, mas ele é resistido por um homem de aparência repugnante, parecido com um Goblin, que costumava ser seu senhor, mas agora está sob o controle de Kansukai. Os generais ficam chocados e se abstêm de lutar contra ele porque o respeitam, mas Toya não dá a mínima para respeito enquanto saca sua arma e explode seu crânio espesso. Kansukai conclui que este é um cara louco e revela imediatamente a gema imortal em seu olho esquerdo, que o impedirá de morrer, mas logo percebe que é um grande tolo quando Toya ativa o feitiço de transporte e puxa a gema para sua mão. A gema é logo destruída, instanciando Kansukai instantaneamente. Na manhã seguinte, Kusaka diz a Toya que as ruínas de Niura que ele está procurando estão localizadas no fundo do mar, surpreendendo-o, e então ele usa Recall para ler a memória de Kusaka, após o que se dirige para lá com sua equipe. Ao ver que é um lugar legal para uma festa suspeita, ele vai chamar o Duque e o Rei, que não tem nada melhor para fazer do que perder tempo, para que possam se divertir juntos. E enquanto todos estão envolvidos em uma atividade ou outra, Toya encontra Lin e eles decidem começar a investigar as ruínas, que é o motivo de terem ido até lá. Toya pula no oceano e nada até o fundo do mar para encontrar as ruínas. Mas ao se aproximar, ele não consegue mais segurar a respiração, então retorna rapidamente à superfície da água, mas não sem engolir um pouco de água salgada. Após um tempo, ele pergunta a Lin se ela conhece algum feitiço que permita alguém funcionar debaixo d'água, mas ela diz que nunca aprendeu. No entanto, Kohaku lhe diz que conhece alguém que controla a água de todos os tipos que pode ajudar, e ele recomenda uma besta mágica chamada Imperador Negro. Após isso, eles se dirigem a um espaço aberto, e Toya convoca o Imperador Negro usando a sinergia de sua mana e a de Kohaku. Quando os Imperadores Negros veem Kohaku, ficam chocados por ele ter se rebaixado a ponto de permitir que um humano fosse seu mestre. Mas Kohaku traz as boas notícias de que Toya em breve também se tornará seu mestre. Os arrogantes Imperadores Negros desafiam Toya para uma luta em que, se ele vencer, eles formarão um pacto com ele. Assim que a luta começa, Toya ativa Sleep e programa um loop infinito que os faz continuar caindo até finalmente se renderem. Eles o aceitam como mestre e ele os nomeia Kyukuryu e Sango. Depois disso, eles se transformam em criaturas menores para facilitar o deslocamento com Toya, e logo ativam um escudo protetor ao redor dele, o que permite que ele se mova livremente na água. Ao entrar nas ruínas, ele se dirige ao centro e os Imperadores Negros dizem para ele canalizar sua magia para lá, o que a ativa imediatamente e o transporta para uma instalação estranha. Uma mulher de repente se aproxima dele com o seu portão de inundação anunciado gratuitamente, mas ele diz para ela fechar o portão. Ela se apresenta como Seska e diz a ele que o jardim flutuante, chamado Jardim da Babilônia, foi construído por sua criadora, a professora Regina Babylon, que também a construiu para servir como terminal de controle do jardim por mais de 5.000 anos, o que o chocou. Ela então lhe diz que o considerou qualificado para ser seu mestre e coloca todo o cuidado do jardim em suas mãos, surpreendendo-o enquanto se pergunta como ele é qualificado. Ela lhe diz que apenas alguém que possua todas as afinidades poderia ter ativado as ruínas. Mas não só isso, também pelo fato de que ele é um Sigma Mali, e não caiu na armadilha dela quando ela mostrou suas calcinhas.
Toya vai chamar seus colegas, transportando-os para o jardim usando o feitiço de portão, e o jardim os diverte. Eles logo se separam após alguma conversa desnecessária, e enquanto Yumina e as outras meninas visitam o jardim, ela lhes diz que quer ter uma conversa com elas. E quando você pensa que a princesa quer ter uma conversa inteligente, ela lhes pergunta se todas decidiram ser as noivas de Toya, como discutido em uma conversa anterior, mas todas ainda são um bando de idiotas que ainda não aceitaram seus sentimentos por ele. Enquanto isso, Toya, Lian e Seska continuam a falar sobre o jardim, e Seska revela que o jardim era um todo completo até ser dividido em partes e se afastarem umas das outras. Toya verifica seu telefone para ver se consegue localizar as outras partes do jardim, mas não consegue encontrá-las, e então Seska diz a ele que terá que completar o registro para o jardim, que agora está sob seus cuidados. Enquanto ele se pergunta o que precisará fazer, ela o agarra e troca saliva com ele, chocando a todos. Em seguida, ela lhe diz que coletou suas informações genéticas e a propriedade do jardim agora foi transferida para ele. Lindsay imediatamente decide tentar a sorte também, então ela confessa seu amor por ele, seguido por uma troca de saliva também, chocando as outras garotas. Todos eles retornam para casa e Seska é aceita como uma nova empregada na mansão de Toya. Em seguida, todas as garotas começam a competir por seu lugar no coração de Toya, lutando para ser sua noiva. E ele começa a se preocupar que possa falhar em seu dever como marido, assim não as fazendo felizes. Seska o encontra e relata que o professor Babilônia tem uma mensagem para ele. Ela pega um cabo USB para conectar ao smartphone dele. O holograma da professora Babilônia de repente é exibido na tela do seu telefone, e ela lhe conta sobre uma história particular que ninguém dá a mínima. Ela lhe diz que pode prever o futuro, razão pela qual pôde preparar um holograma para esta situação, e Toya imediatamente pergunta o que acontecerá entre ele e suas garotas, mas ela se recusa a lhe contar. Após a conversa, Toya visita Deus imediatamente para lhe contar sobre seus problemas de relacionamento. O velho convoca o deus do amor, que parece mais fã da Babi, e ela o aconselha a pensar primeiro na sua própria felicidade antes das garotas. Depois disso, ele reúne as 4 garotas e diz que não está pronto para casar, pois ainda não é maduro o suficiente para assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa. No entanto, elas dizem que vão esperar por ele, não importa quanto tempo demore. Enquanto isso, Len, Seska e Charlotte estão observando de fora, e Seska revela que, segundo o professor, Toya acabará com 9 esposas. Mais tarde, Toya e suas Charlie's Angels partiram em uma missão a um buraco sinistro para caçar golems de Mithril. De repente, os golems sacudiram o mundo deles com projéteis da Idade da Pedra enquanto eles fugiam por suas vidas. Ai lançou um ataque com sua espada, mas ficou sem uma espada devido ao corpo duro do golem. Toya então colocou seu chapéu de pensar e fez um truque de sono nos golems, teleportando-os para o céu. Depois ele descobriu onde lançá-los usando o telefone, e o grupo assistiu aos golems caírem do céu como presentes celestiais. Após a queda, os golems se levantaram como se não tivessem apanhado o suficiente e quisessem mais. Então Elze lançou uma série de ataques usando bolhas balísticas de água em um dos monstros, e Lindsay acabou com ele com um mega soco de seu punho carregado. Não querendo ficar de fora da ação, Yumina também atingiu o outro golem com lanças de relâmpago e destruiu seu núcleo. Os golems desmoronaram como um castelo de cartas, e as garotas puderam brincar com suas partes. De volta à mansão, Toya foi recebido por suas criadas, que perguntaram como foi a caça aos golems, e ele exibiu suas novas classificações como aventureiros de primeira categoria. No entanto, uma das criadas apontou que Seska não voltou com eles, fazendo Toya perceber que a havia deixado para trás. Quando Seska voltou, Toya explicou que não a abandonou de propósito, mas ela não acreditou e fingiu não se importar. No entanto, ela exigiu que Toya comprasse lingerie provocante como preço pelo seu perdão, fazendo Toya surtar. Depois de mexer com o nível de estresse de Toya, ela foi embora como se nada tivesse acontecido, e o deixou tomando chá com Lin. Depois que Seska saiu, Toya e Lin comentaram sobre o quanto ela era difícil, e também discutiram se deveriam encontrar os círculos de teletransporte para os Babylons restantes. Lin estava desapontada com Toya por não se interessar por tecnologia antiga e por ser um cabeça dura sem sonhos. No entanto, ele prometeu ajudá-la a encontrar os círculos de teletransporte quando ela souber mais informações sobre eles. Depois da sua discussão verbal, Toya recebeu uma ligação de Deus, após o que ele se escondeu e se teleportou para o céu. Lá, Toya se juntou a Deus e sua namorada circunstancial em uma mesa, onde conversaram enquanto tomavam alguns petiscos e bebidas. Deus havia ligado para perguntar como ele estava se saindo no novo mundo com seu smartphone poderoso, mas a deusa do amor estava mais interessada em seus assuntos com as moças. Ela insistiu que ele devia aumentar o romance, já que tinha dado anéis para suas noivas. No entanto, Toya ficou bastante surpreso ao descobrir que Deus e a deusa não tinham nada melhor para fazer com seu tempo, já que estavam os observando o tempo todo.
Enquanto isso, as moças tomaram banho juntas e conversaram sobre como era doce receber anéis encantados com habilidades incríveis. No entanto, Yumina e Elze apontaram que seu noivo era um sentimental e podia ser manipulado como um videogame no modo fácil. Por causa disso, decidiram se tornar fortes e apoiar Touya de todas as formas que pudessem. Mais tarde, Touya saiu com Yahui para substituir sua espada quebrada por um minério de mitril. Ao saírem, Yae agradeceu a Touya e expressou sua esperança de ser mais útil para ele, mas Touya continuou andando como o tolo sem romantismo que era, deixando Yahui para trás. Ela então o puxou de volta para fazer a pergunta, então o que somos agora? E recebeu uma resposta vaga. Em seguida, disse a Touya que gostaria de passar mais tempo íntimo com ele e também gostaria de exibi-lo em público. Touya pegou a mão dela enquanto caminhavam para provar que não a odiava, fazendo suas bochechas corarem. No dia seguinte, Touya foi com Yumina visitar os pais dela em Belfast, onde anunciaram a intenção de se casar. Enquanto a rainha deu a Yumina seu conselho materno sobre como manter um marido, o rei aconselhou Touya sobre como cortejar 4 damas e ser bom nisso. No entanto, Touya não planejava se casar até alcançar a maioridade. Depois o rei pediu que eles começassem a fazer bebês assim que pudessem, mas levou um soco no estômago de Yumina, que ficou envergonhada diante de sua paixão. Em seguida, a rainha pediu desculpas em nome do rei e avisou a Touya sobre a rivalidade que enfrentaria se não tivesse conquistas conhecidas. A discussão deles foi interrompida por Su, a irmã da Yumina, que estava animada por vê-la novamente depois de tanto tempo. Depois da viagem a Belfast, Touya e Yumina se teletransportaram de volta para a mansão dele. Então Touya perguntou a Yumina se o casamento deles o tornaria um rei, mas ela disse que isso só poderia ser evitado se ela tivesse um irmão ou um primo homem. Touya então considerou o conselho que recebeu da rainha de Belfast e pensou no que fazer para deixar sua marca como uma conquista. Mais tarde, Touya visitou a pousada Lua de Prata e foi informado que o negócio estava fraquejando. Ele achou que essa seria uma ótima oportunidade para conquistar algo, então começou a pensar e percebeu que não havia pontos turísticos na cidade. Ele então pegou seu super smartphone e construiu um banho de águas termais para atrair mais clientes para a pousada. Depois ele chamou suas noivas e alguns velhos para experimentar o banho. Enquanto Touya desfrutava do banho quente, suas garotas estavam ocupadas fazendo striptease e confessando porque cada uma delas se apaixonou por ele. Enquanto as meninas continuavam suas confissões de amor, Shiska perguntou a Touya, da seção das mulheres, se ele gostaria de uma massagem nas costas, mas ele recusou. Desesperada para mostrar a Touya suas habilidades de Gawk Gawk, Shiska tentou escalar a demarcação para chegar à seção dos homens, mas de repente foi paralisada por um feitiço que Touya havia conjurado para impedir espiadas. Shiska então caiu de volta no banho, enquanto Touya aconselhava a todos a manterem seus instintos controlados, chocando os outros. Enquanto Touya relaxava e aproveitava seu banho, Lin de repente invade o banho masculino e anuncia que encontrou uma ruína de Babilônia. Mais tarde, Touya e seus Vingadores do Trenó dirigiram-se para o deserto onde Lin afirmou que a ruína da Babilônia estava. Ela confirmou a localização exata e anunciou que estavam indo para o reino de Sandora, onde as ruínas estão sob as areias. No entanto, Todeia não estava interessado e Lin lembrou-lhe que ele ainda precisava apaziguá-la por deixá-la para trás. Seu movimento funcionou como mágica, já que Todeia imediatamente concordou em verificar as ruínas para evitar mais discussões sobre lingerie atrevida com Shiska e as outras mulheres que de repente ficaram interessadas no que estavam falando. Enquanto Todeia pensava no que estava por vir, sua atenção foi subitamente atraída para um frase voando pelo céu do deserto que foi atrás de algumas pessoas encapuzadas. Todeia decidiu que precisavam fazer algo para salvar as pessoas, então eles entraram em ação e interceptaram o frase quando este apontou sua cauda para as pessoas e lançou um ataque contra elas. Elise de repente desviou o ataque usando uma onda de vento de sua manopla e salvou as pessoas. Depois de levar as pessoas para um lugar seguro, Todeia teleportou Yarri para o topo do frase, onde ela o atacou com sua espada recém-feita, mas não conseguiu causar nenhum dano à besta já que sua pele era impenetrável. O frase balançou Yarri de suas costas e ela imediatamente chamou Todeia para resgatá-la com seu feitiço de portal. Após o rápido salvamento de Todeia, o irritado Phraze lançou um ataque contra Todeia e suas Powerpuff Girls, mas elas subitamente se dispersaram e escaparam do golpe. Enquanto Todeia se escondia e admirava o quão devastador era o ataque do Phraze, Andy apareceu de repente e disse que veio porque sentiu a presença do Phraze. Ele então disse a Todeia que sabia sobre os frases e pediu para assistir e aprender. Imediatamente, Andy pulou sobre o frase e ele desmoronou como um biscoito na mão de uma criança, surpreendendo Todeia. Como um curioso aluno de jardim de infância, Todeia perguntou como ele conseguiu fazer isso, e Andy explicou que com um pouco de vibração e abracadabra no lugar certo, o truque funcionou. Ele também explicou que a barreira que mantém os frases fora do mundo deles estava enfraquecida, permitindo que os frases entrem e saiam quando quiserem, procurando seu rei adormecido. Não querendo jogar 20 perguntas com Todeia, Andy foi embora enquanto davam um pouco de água para os resgatados beberem.
A líder dos resgatados era uma aventureira que se apresentou como Rebeca e explicou sua missão de ajudar escravos a escapar. Todos os escravos tinham coleiras mágicas que tornavam impossível desobedecer às ordens e podiam matá-los se tentassem removê-las. Rebeca explicou ainda que apenas o dono dos escravos poderia remover os colares e ele era o Dead. Depois, Todeia retirou os colares dos escravos usando seu feitiço de suporte e ofereceu-se para levá-los para casa com ele, já que não tinham para onde ir. Yumina então se apresentou como princesa de Belfast e insistiu para que viessem ao seu país, não tendo Lucci